Hoje a minha aula é para você que quer conquistar o mundo. Não fique parado, saia da inércia. Vem comigo para mais uma aula. Batam palma, porque é hoje que você vai aprender tudo sobre espelho plano, tá? E para começar, vamos ser bem objetivos aqui, vamos ser bem práticos contigo, porque espelhos planos pode ser uma pedra aí no sapato de muita gente. Pode ser um calo no calcanhar aí de muita gente, mas no teu não, isso aqui vai te levar justamente a ingressar na universidade. Então preste atenção para cá, mas antes, quem perdeu as aulas anteriores, eu vou estar colocando aqui em cima no card os nossos tópicozinhos da aula anterior, então quem tiver com dificuldade é só clicar lá, assiste as duas aulinhas anteriores, volta para cá e dá seguimento nos teus estudos, perfeito? Vamos lá. Bem, para começar, lembra que nós falamos de raio incidente, né? Então, o raio incidente é sempre aquele raio que vai chegar numa superfície. O refletido é aquele que, ao bater na superfície, vai voltar, ou seja, ele vai ser refletido. Então, a partir de agora, o raio incidente, ele continua com o mesmo nome, porém, o raio refletido ele vai se chamar de raio emergente. Lembrando que aqui nos espelhos, a gente vai trabalhar com esse tipo de sistema. Por que eu estou te falando aqui nos espelhos? Porque mais lá na frente a gente vai trabalhar com as lentes. Apesar do comportamento ser muito parecido, o fenômeno que ocorre lá em lentes é um fenômeno completamente diferente. É o fenômeno da refração. Você não tem reflexão. Você tem como se fosse uma absorção, uma passagem desse meio através justamente da superfície. Paulo, não entendi. Como assim? Olha para a imagem. Quando a gente fala em refração, você tem um raio incidente passando justamente por essa superfície, por esse sistema óptico que a gente chama de sistema óptico refrator. Então você tem o raio incidente, só que do outro lado você vai ter o raio refratado. Deixando bem claro para ti que a gente não vai trabalhar com esse sistema agora, mas que fique bem nítido que esse sistema ele vai ser abordado lá na refração, principalmente quando nós estivermos falando sobre lentes esféricas, defeitos da visão. Perfeito, gente? Vamos continuar. Então, quando a gente fala aqui em classificação dos sistemas ópticos, isso aqui é extremamente importante, porque é aqui que tu formas a base para o teu conhecimento. O primeiro ponto a ser estudado bem aqui é o ponto objeto. Paulo, o que é um ponto objeto? É o cruzamento dos raios incidentes. Paulo, eu não entendi. Como assim? Perceba só, olha para cá, a gente tem o ponto objeto real. Paulo, o que é um ponto objeto real? São quando os próprios raios se encontram. Olha aqui, você percebe bem aqui que os raios eles se encontraram bem aqui. Então aqui você tem um ponto objeto. Ok, senhores? Muito simples. Paulo, o que é um ponto objeto virtual? Conforme você viu aí na imagem, senhores, olha aqui, reparem que os raios incidentes eles não se encontram. Porém, se nós prolongarmos eles, há um encontro. A partir de agora eu quero que você entenda o seguinte, que sempre que houver prolongação dos raios, você está trabalhando geralmente ou com um ponto objeto virtual, e daqui a pouquinho nós vamos ver o ponto imagem virtual. Mas sempre que é um prolongamento, você tem sempre lá a característica virtual. Então não esquece disso, perfeito? Bem, e o próximo sistema a ser estudado é esse bem aqui, quando os raios são paralelos entre si. Se os raios incidentes são paralelos entre si, significa dizer que eles não se encontram. Ou melhor, eles vão se encontrar onde? No infinito. E como eles se encontram no infinito, você tem o ponto objeto impróprio. Perfeito? Bem, nas nossas próximas imagens, vamos fazer uma abordagem então sobre o ponto imagem. O que é um ponto imagem? É o cruzamento dos raios emergentes. Paulo, eu esqueci o que é o raio emergente. O raio emergente é aquele raio que foi refletido ou aquele raio que foi refratado. Lembra bem do que eu te falei anteriormente. Por exemplo, lá vai nossa primeira configuração. O que você percebe bem aqui? Que aqui é um raio emergente. Como é que você sabe que é um raio emergente? Porque ele não está vindo mais. É como se ele tivesse vindo e ele acabou sendo refratado. Esse raio refratado ele é conhecido também como raio emergente. Lembra que o raio que foi refletido, o raio refratado são raios emergentes. Quando esses próprios raios aqui eles vão se cruzar, se eles estão se encontrando, significa dizer que tu tens o ponto imagem real. E isso aqui é muito importante para a formação das nossas imagens. Já nós vamos discutir sobre isso, algumas coisinhas, então fica atento aqui que isso vai facilitar muito a tua vida. Perfeito? Paulo, e no segundo caso, como é que funcionaria? Bem, reparem que agora você tem bem aqui os raios incidindo e bem aqui atrás os emergentes.
Observem que esses emergentes, eles não se encontram, eles estão indo embora. Porém, quando nós propagamos ele para trás, ou seja, prolongamos ele aqui para trás, eles vão se encontrar. Repara que eu tenho um encontro de prolongamento. Então, se é o próprio prolongamento que está se encontrando, você tem o ponto imagem virtual. Sempre que é prolongamento é virtual. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Tá? Grava isso aí na tua mente. Né? Isso é muito útil, vai ser muito útil lá para a construção de imagens, enfim, cara. E o terceiro caso são quando esses raios emergentes eles são paralelos entre si. Raios emergentes paralelos entre si, eles só se encontram aonde? No infinito. Então a imagem ela é imprópria, né? A imagem é imprópria. A gente vai estudar lá em espelhos esféricos, já tem inclusive uma aulinha de espelhos esféricos aí no nosso canal, né? E nessa aulinha de espelhos esféricos a gente te mostra um caso como esse, né? Quando o objeto está em cima do foco, perfeito? Quando o objeto está em cima do foco, a imagem formada por ele é imprópria. Por que, Paulo, imprópria? Porque ele vai ter esse comportamento específico, né? Os raios são paralelos entre si, então a imagem só é formada no infinito, ou seja, a imagem é imprópria. Show de bola, né? A partir do momento que você tem esses conhecimentos, a gente pode partir então para as características dos espelhos planos. E para começar, Paulo, o que são espelhos planos? Né? É toda a superfície plana e altamente polida. Né? Paulo, então eu posso falar que um espelho é uma superfície 100% polida? Não, porque isso seria utopia. Né? Cuidado muito com essa palavra 100%. Ela reflete um certo exagero. Ok? A gente não tem uma superfície, nunca vamos ter uma superfície 100% polida. Porque a gente pode ter uma superfície muito polida. E quando ela é muito polida, com uma alta capacidade de reflexão, e ela é uma superfície plana, você tem aí o espelho plano, conforme as figuras que vocês estão vendo. Paulo, um espelho plano, então, ele vai ser só aquele objeto? Não, o espelho plano, por exemplo, pode ser a superfície de uma água. Como eu falei para ti, basta que a superfície seja plana e tenha uma alta capacidade refletora. Tá? E aí ela se comporta como um espelho plano. O espelho plano, ele tem algumas características, né? Por exemplo, quais são as características de um espelho plano? Gente, as características de um espelho plano são 3 na realidade. A primeira delas, a gente vai ver agora. Olha só, é estigmática. Paulo, o que é essa característica? Estigmático é quando o sistema conjuga uma única imagem de um objeto. Por exemplo, se você estiver na frente de um espelho plano, só tem que ter uma imagem sua. Ah, Paulo, mas lá em casa eu me coloco na frente de um espelho plano, aparecem 2 de mim, 3 de mim, sai correndo. Aquele espelho tá possuído, mano. Tá maluco? Rasga daí, cara, corre. Não pode. Se você estiver na frente de um espelho, é só uma imagem sua. Se tiver você e o seu cachorro, é uma imagem sua e uma imagem do seu cachorro. Enfim, para cada objeto na frente de um espelho, você vai ter uma imagem. Não esquece disso. A segunda característica que nós vamos trabalhar aqui é justamente essa, você está vendo bem aí, não é? É ortoscópico. O que é um espelho ortoscópico? Quando a imagem é semelhante ao objeto, e todo espelho plano ele vai ser assim. Paulo, mas semelhante é igual? Bem, você sabe que não, né? Você sabe que não. Mas cuidado, essa semelhança não tem nada a ver com a fisionomia é a mesma. É porque dentro dos espelhos planos, você tem o que a gente vai discutir lá na frente, né? Uma característica enantiomorfa. O que é enantiomorfa? É a forma invertida. Olha para o cachorro, você vê que ele está com a pata direita no espelho. Porém, se você analisar só a imagem, você pensa que a pata é a esquerda. Né? Então, essa é a característica semelhante. Se você colocar uma letrinha na frente do espelho, você já percebeu que ela fica ao contrário? Pois é, por isso que não é igual. Por isso que a gente fala que é uma imagem semelhante. Daí a característica ortoscópica. Perfeito? A terceira característica, ela é uma característica que nós chamamos de aplanética. Tá? O que é essa característica aplanética? É que toda imagem formada em um espelho plano, ela também vai ser plana. Conferem aí, olha só, essas figuras. Reparem que você tem uma característica plana nas imagens. Tá? Você não tem uma dimensão a fundo para que você analise as imagens corretamente. Perceba que se você está na frente de um espelho, como é que você faz para ver se você está com aquela barriga saliente? Você fica de frente ou de lado para o espelho? De frente é praticamente complicado visualizar, né? Você fica de ladinho, justamente porque a sua imagem ali naquele espelho, ela é plana. Então não esquece dessas 3 características, que elas são de fundamental importância justamente para o nosso conhecimento em relação aos espelhos planos. Ok? E agora, com relação à construção das imagens. Lembra do que eu te falei, não é? Lembra que quando nós falamos nos raios, esse cara que está chegando bem aqui é meu raio o quê? Incidente. E esse cara que está saindo é o raio emergente. O que eu quero de ti? O que forma a imagem? Nós vimos lá atrás que o que forma a imagem é o encontro dos raios o quê? Emergentes. Então, a partir de agora, para a formação de imagem, esse raio incidente, ele vai ser válido apenas
para contribuir com a reflexão, porque o que forma a imagem são esses dois raios emergentes bem aqui, ó, o de cima e o de baixo. Observa que esses dois raios emergentes passam justamente, ó, entre os olhos do observador. Por outro lado, esses raios emergentes, eles não vão se cruzar. Se esses raios emergentes não estão se cruzando, eu não vou ter imagem formada para cá. Vamos ver o prolongamento agora. Se eu pegar o prolongamento desses raios emergentes, olha só, eu percebo que esses prolongamentos se encontram. Bem, se os prolongamentos irão se encontrar bem aqui, senhores, significa dizer então que a imagem vai ser formada bem aqui, atrás do espelho. Paulo, mas essa imagem foi formada por um prolongamento desses raios. Então, se a imagem foi formada por esse prolongamento, significa dizer que a nossa imagem é virtual. Gravem isso. A imagem formada por um prolongamento, ela é virtual. Observem que eu estou batendo nessa tecla já há um tempo contigo, porque isto é o que faz essa característica ser tão importante, é justamente este prolongamento. Ok? Observa um outro detalhe que a gente vai discutir mais na frente. Repara que esses objetos aqui, ó, a distância, aliás, do objeto para o espelho, ela é igual à distância da imagem para o espelho. Estão percebendo? Reparem também que a imagem formada, ela é simétrica ao objeto. Olha só, é uma característica do espelho plano, que a gente vai falar já já. Toma muito cuidado com esse cara, porque esse cara constantemente vem em provas. Como eu te falei, vamos discutir algumas características então. Você percebe bem aqui, ó, que quando eu coloco um objeto na frente de um espelho plano, Paulo, um espelho plano tem essa configuração? Sim, você geralmente encontra esse carinha em prova. Então o espelho plano é uma reta com as aspas aqui atrás. Essas aspas, elas indicam a costa do espelho. Essa região plana significa a frente do espelho. Então eu coloquei o objeto aqui na frente do espelho. Logo atrás do espelho vai ter quem? A imagem, conforme nós vimos na figura anterior. Paulo, me diz uma coisa. Quais são as características? Em primeiro lugar, perceba que este objeto bem aqui, ó, junto com a sua imagem, eles estão em pé. Ou seja, é uma imagem direita. Nos espelhos, a imagem pode ser direita ou invertida. Não vai confundir isso com imagem enantiomorfa, a gente já vai discutir. Então, se está em pé, ó, é direita. Ok. Lembra de uma dica que eu vou te dar interessante. Toda vez que a tua imagem for direita, ela é virtual. Então, aí a gente já tem duas características, virtual e direita. Paulo, mas espera aí, por que virtual? Porque essa imagem bem aqui, ó, ela é formada pelo prolongamento, né, dos raios emergentes. Se ela é formada pelo prolongamento dos raios emergentes, ela vai ser virtual. E não esquece, toda imagem virtual é direita e toda imagem direita é virtual. É muito simples. Se você for na frente de um espelho nesse exato momento e se olhar, Paulo, eu estou em pé, a minha imagem está em pé no espelho, então ela é direita. Agora, se você pegar, por exemplo, a concha de uma colher e for afastando de você, você vai ver que a imagem ela se inverte, ela fica de cabeça para baixo. E ao ficar de cabeça para baixo, você não tem mais uma imagem virtual, ela vai ser real. A gente vai discutir isso muito lá na frente. Então, olha só, são esqueminhas, macetezinhos que eu estou te dando, que é para quando você pegar uma questão não errar. Então, perceba aqui, sempre que você olha na frente de um espelho, a sua imagem está em pé. Ela está direita, e se ela é direita, ela é virtual. Uma outra situação interessante que a gente pode discutir aqui é a igualdade. Quando eu falo em igualdade, eu estou falando da mesma altura. Perceba que o objeto ele tem meio metro, logo a imagem também vai ter o quê? Meio metro. Tá? Uma outra característica é a simetria, e quando eu falo em simetria, eu estou me referindo a essa distância bem aqui, senhores. Olha só. Observem que a distância do objeto ao espelho, ela é igual à distância da imagem ao espelho. Ou seja, se o objeto está a 1 metro de distância do espelho, a imagem também vai estar a 1 metro de distância do espelho. Tá vendo como é fácil? E a nossa quinta e última característica é justamente o enantiomorfismo. Paulo, o que significa dizer uma imagem enantiomorfa? Quando é que uma imagem é enantiomorfa? É quando ela tem justamente a forma invertida. É muito comum um aluno ele confundir o enantiomorfismo com a imagem de cabeça para baixo. Isso está errado, não faça isso. O enantiomorfismo é justamente a forma invertida. Por exemplo, se você olhar para o objeto, você vai ver que a perna do I está para a sua esquerda. Se você olhar para a sua imagem, você vai ver que a perna do I está para a direita. Bem, galera, presta bem atenção nesse sentido que eu estou te falando aqui. Ó. Tá? Muito cuidado. Se você colocar o F de física na frente do espelho, a imagem dele vai te dar um F enantiomorfo, ao contrário. Isso não significa dizer que o F vai estar de cabeça para baixo.
Logo, a tua imagem ela vai ser sempre virtual, direita, de mesmo tamanho, simétrica e enantiomorfa no espelho plano. Toma cuidado com essas características. Para exemplificar melhor, olha para essas outras imagens que seguem aqui. Repara que nessa primeira imagem, na imagem da tua esquerda, você tem uma mulher olhando no espelho plano. O que você percebe? Que ela está direita, ela está em pé. Se é direita, é virtual. Reparem que o tamanho é o mesmo. Então você tem mesmo tamanho, tamanho igual. Observem a simetria. A distância que ela está do espelho é a mesma distância que a imagem está do espelho. E o enantiomorfismo, onde ele está presente aí? Você percebe que a face voltada para o espelho é a face direita da moça. Enquanto que na imagem, essa face que volta para o espelho, você tem a sensação de que é a face o quê? Esquerda. E aí você tem o enantiomorfismo. É justamente isso, né? É a forma invertida nesse segmento que eu acabei de citar para ti. Olhem para a imagem ao lado aí. Você tem um artista e esse artista ele está sobre uma superfície com alto poder de reflexão. Você percebe então as mesmas características. Olha aqui, ó. Você percebe que essa imagem ela é direita, ela é virtual, ela é de mesmo tamanho, ela é simétrica, porém ela é enantiomorfa. Uma outra situação que eu queria conversar contigo é a situação sobre o campo visual, né? O que é campo visual? Campo visual, na realidade, é a região do espaço que você pode ver através de um espelho, que é captado por esse espelho. Então, o que você consegue enxergar através desse espelho vai fazer parte do seu campo visual. Perfeito? Lembrando que, naturalmente, nós temos um campo visual. Uma pessoa com visão saudável, que não tenha um defeito da visão, ela consegue enxergar frontalmente 100%, lateralmente 50% e na parte inferior ela enxerga quanto? 30%. Paulo, por que eu não consigo enxergar a parte superior? Justamente por causa da tua concavidade ocular. Teu sistema óptico não permite. Pô. Se você olhar para frente, você não consegue ver quem está em cima de ti. Faz a experiência. Agora olha para frente e vê como embaixo tu tens um pouquinho dessa percepção visual, 30%, e lateralmente 50%. Ok. Bem, características finais do espelho plano. E a primeira característica abordada é justamente essa, bem aqui, translação de um espelho plano. Paulo, o que é a translação de um espelho plano? É quando você move um espelho plano. Perceba bem aqui, ó, que nós temos um espelho plano, perfeito? Olha a configuração do espelho plano. Aqui nós temos o objeto e atrás do espelho a imagem. Olha só a característica, de novo, reforçando porque é a parte mais importante. Eu vou ser redundante, porque se tu não aprendeu até agora, você vai aprender por osmose. Eu vou repetir isso aqui até entrar na tua mente. Então perceba, analisa sempre a imagem, esquece o objeto, analisa a imagem. A imagem está à direita, está em pé? Sim. Então é direita, é o quê? Virtual, show de bola. Olha o tamanho, mesmo tamanho. Olha a simetria, né? A mesma distância para o espelho em relação ao objeto aqui. Perfeito. E qual outra característica? Enantiomorfismo, enantiomorfa. Aqui não dá tanto para perceber o enantiomorfismo, mas sempre vai ser enantiomorfa. Paulo, o que é a translação de um espelho? Significa dizer que se eu pego esse espelho e movo, como é que vai ser o comportamento da imagem? E é isso que nós vamos estudar agora, é essa abordagem que nós vamos fazer. Olhem para cá, por favor. Vamos lá. Nessa imagem bem aqui, o que você percebe? Que você tem aqui o objeto a 2 quadradinhos de distância do espelho. Logo, a imagem também vai ficar a 2 quadradinhos. Por outro lado, o que você percebe bem aqui embaixo? Ó? Eu vou pegar o espelho e vou mover 2 quadradinhos para trás. Tá? Bem, se a imagem mantivesse a mesma velocidade, você concorda comigo que essa imagem também ela se moveria 2 quadradinhos para trás? Sim ou não? Sim, né? Mas não é o que acontece. Quando eu peguei o espelho e movi 2 quadradinhos para trás, olha a minha imagem, moveu quantos quadradinhos? 4. Paulo, e por que ela se move 4? Porque ela sempre tem que manter a mesma distância do objeto por espelho. Então, olha só, quando eu movi o espelho 2 quadradinhos para trás, o meu objeto ficou agora com uma distância de 4 quadradinhos para o espelho. Logo, a minha imagem também tem que obedecer esse padrão. Vai ficar com uma distância de 4 quadradinhos. Você percebe então que se eu andei com o espelho 2 casas, bem, a minha imagem andou quanto? 4 casas, ou seja, o dobro exatamente. Observem que se eu percorro o dobro do espaço com o mesmo intervalo de tempo, significa dizer que eu dobrei a minha velocidade. E aí vai então umas características importantes que você tem que visualizar. Lembra que em relação ao espelho,
a imagem vai ter a mesma velocidade. Por exemplo, se eu tenho um espelho se movendo a 50 km por hora, é óbvio que a imagem para o espelho está a 50 km por hora. Porém, em relação ao observador parado, visualizando esse espelho passar a 50 km por hora, a imagem para ele vai ter o dobro da velocidade. Por quê? Porque ela percorre o dobro do espaço conforme você viu na frente. É bem simples. Pega essa situação que eu te falei. O espelho está se movimentando com uma velocidade de 50 km por hora. A imagem, em relação ao espelho, vai ter 50 km por hora. Mas em relação ao observador que está parado, ela vai ter o dobro dessa velocidade. Qual é o dobro de 50? 100. Pronto. Não tem mistério. Se você estiver parado, olhando, por exemplo, para um ônibus que está passando com uma velocidade de 10 metros por segundo. Ao olhar pelo retrovisor e ver o motorista, aquele motorista vai estar com que velocidade em relação a você? Repara que você está parado, você está vendo a imagem dele através de um espelho. Então aquela imagem, vamos considerar na realidade que aquele espelho é um espelho plano, que você está vendo o motorista. Porque nos retrovisores você tem um espelho esférico, mas vamos trazer para uma situação hipotética. Vamos imaginar que seja um espelho plano. Então se o ônibus passa 10 metros por segundo, aquela imagem do motorista para você está a quanto? 20 metros por segundo. Ou seja, ela vai ter o dobro do valor. Mas lembrando bem que isso é o dobro para o observador, porque para o espelho as velocidades serão iguais, 10, 10. Perfeito, senhores. Vamos para a próxima característica, então, que é justamente a associação de espelhos planos. Paulo, quando nós temos a associação de espelhos planos? A associação dos espelhos planos é quando você pega dois espelhos planos e coloca eles, formando um ângulo qualquer. Nesse exemplo que eu dei bem aqui para você, ó, o ângulo formado é de 60 graus. Paulo, o que acontece então quando eu associo os espelhos? Você vai ter a formação de inúmeras imagens, que vai depender desse ângulo. Paulo, como é que eu vou saber a quantidade de imagens formadas? Através dessa equação bem simples, bem aqui. Ó. Você vai pegar uma volta inteira são quantos graus? 360 graus. Você vai dividir pelo ângulo formado entre os espelhos e vai subtrair de 1, porque aqui você está contabilizando só o número de imagens. Quando você subtrai de 1, você tira o objeto. Você tira o corpo. Você trabalha só com as imagens. Por exemplo, eu tenho 360. O ângulo formado aqui não é de 60 graus? Exatamente. Galera, vamos fazer uma conta bem simples. Se eu pegar 360 e dividir pelo ângulo, que é 60, você vai ter quanto? 6. Quanto é 6 menos 1? 5. Então, na realidade, você vai ter aí a formação de 5 imagens. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Paulo, e esse cara? Esse cara é o objeto que forneceu as imagens. Se esse cara é o objeto, ele saiu bem aqui, por isso que você exclui o menos 1. Então, esse resultado é somente o número de imagens que você vai trabalhar. Deu para entender? Paulo, se eu colocasse, por exemplo, um outro valor de ângulo aí, se eu colocasse 120 graus, bem, se você colocar 120, você põe bem aqui, 360 por 120 vai dar quanto? 3. Menos 1, 2. Você teria desse objeto apenas 2 imagens. Paulo, vem cá. Se ao invés de 120, eu colocasse agora 30, como é que ficaria? 360 dividido por 30 vai dar quanto? 12. Aí você tira o objeto, menos 1 vai dar quanto? 11. Você teria 11 imagens formadas nesse espelho. Ou seja, o que você percebe? Que quando você diminui esse ângulo entre os espelhos, essa associação, o ângulo de associação, se ele está diminuindo, o número de imagens vai estar aumentando. E se ele aumenta, o número de imagens aqui formadas vai estar o quê? Diminuindo. Isso aqui é muito utilizado na indústria cinematográfica, né? Por exemplo, você quer encher um estádio, quer encher um local de pessoas. Se você for pagar cada um dos figurantes, você pode não sobrar dinheiro para o resto do filme. Então, o que eles fazem? Esse sistema de associação de espelhos planos, né? E o que promove uma quantidade muito grande de pessoas, sendo que, na realidade, é a imagem através desses espelhos bem aqui que você está vendo. Ok? Bem, e para finalizar a aula de hoje, vamos falar então de rotação dos espelhos planos. Paulo, o que é isso, rotacionar um espelho plano? Se você pegar um espelho plano e mover ele lateralmente, né, você promoveu um ângulo entre ele. O raio que incide sobre ele vai ser refletido com o dobro do ângulo de giro. Ou seja, se o espelho plano sofrer uma rotação de ângulo que ele chama aí de alfa, durante a incidência de um raio de luz, o raio sofrerá um giro de 2α. Ou seja, está vindo um raio de luz para o espelho. Você rotacionou o espelho 15 graus, o raio refletido
ele vai ser refletido com ângulo de quanto? O dobro. Qual o dobro de 15? 30 graus. Se for 45, ele vai ser refletido com o dobro, 90, e assim sucessivamente. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Nunca foi tão fácil aprender espelho plano. Então, depois dessa aula, qualquer prova de qualquer vestibular do país onde cai espelho plano, você é capaz de acertar as questões sem alguma dificuldade. Perfeito? Calma, galerinha, acabou a aula, mas já vai ter a próxima. Não fica triste, enquanto isso, dá uma olhada nos nossos outros conteúdos. Tem muitas aulinhas aí para você aproveitar. Um abraço e até a próxima.